Muito se fala que o Brasil ainda está longe de ser um país de leitores, mas entre os segmentos que vão bem, obrigado, está um que alguns criticam, mas que vende, né? Vamos ver se você já leu algum deles, por exemplo. Tudo é Possível, 75 caminhos para sair da mesmice e mudar sua vida. Tenho certeza que muita gente já leu. Casamento Blindado, o seu casamento à prova de divórcio. As 7 leis espirituais dos super-heróis. Explicando Deus numa corrida de táxi. 101 maneiras de dizer eu amo você. 201 maneiras de enlouquecer um homem na cama. Eita, casais inteligentes enriquecem juntos. Pois é, os livros de autoajuda são assunto de hoje no Frequência Baiana. Vamos tentar saber, inclusive, o que há de filosofia na autoajuda e de autoajuda na filosofia. Bom, quem vai conversar sobre isso com a gente é o filósofo, professor da Universidade Federal da Bahia, José Crisóstomo de Souza. Tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem, Renato. Boa noite. Bem-vindo ao Frequência Baiana. A gente vai começar, professor, chamando aqui a roda de discussão um especialista em mercado editorial, que é fundador também do portal Publish News, é o Carlos Carrinho. Ele que nos fala um pouco da diferença entre livros de filosofia e de autoajuda lá na prateleira e revela que, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, os livros vendem bem, mas não são esse estouro de vendas também como se fala, não. Nem sempre a carreira do escritor de autoajuda está assim tão garantida. Só para você ter uma ideia, isso em geral, não só autoajuda, 80% dos livros das editoras dão prejuízo e 20% dão lucro. Então é um eterno jogo de acertar. Mas em geral, em autoajuda, eu acho que o que é importante é o livro, é você entender o seu leitor, entender quem vai ser seu cliente, e você fazer um livro adequado a ele, às expectativas dele, que ele consiga entender também. Como alguém que gosta de livros, gosta de ler, gosta do conhecimento, eu adoraria que tivesse todo mundo nos ônibus aí em Salvador lendo os grandes filósofos, mas essa é uma realidade que não existe aqui, não existe nem na maioria dos outros países, e você tem um mercado enorme, um número de pessoas enorme que quer ler, que gostariam de ler alguma coisa e que às vezes querem ler algo mais simples ou só por entretenimento. E Schopenhauer, eu vou fazer aqui uma provocação, é bastante interessante, porque Schopenhauer tem 2 livros, por exemplo, um que se chama A Arte de Ser Feliz e o outro chama A Arte de Lidar com as Mulheres. São títulos de autoajuda. Então Schopenhauer, de certa forma, abordou temas de autoajuda e ensinou ali como se lidar com as mulheres. Mas talvez fazendo isso de uma maneira muito profunda, esse livro realmente é um livro de filosofia. Então, às vezes é até difícil entender o que é uma coisa ou o que é outra. A autoajuda em si não quer dizer que o livro é ruim ou é bom, mesmo do ponto de vista mais intelectual, é apenas uma categoria. De repente, um bom livro de autoajuda pode até ser quase filosofia, ou um livro de filosofia muito ruim talvez não passe. E aí? Então, professor, faça seus comentários aí. Então, eu acho que até o finalzinho aí ficou um pouco desnecessariamente pejorativo. Um livro de filosofia não precisa ser ruim para estar perto de autoajuda. Há uma tradição clássica da filosofia antiga, grega e também posterior, como ele mesmo ilustrou com o caso de Schopenhauer, e que se aproxima muito da autoajuda. É uma questão, naturalmente, há sim, de fato, uma elaboração mais sofisticada em textos de filosofia, talvez mais difícil, mas há também o fato de que a filosofia se afastou muito desses seus compromissos originais, iniciais, com a arte de viver, a arte de viver bem, e sobre isso nós podemos nos estender aqui um pouco, recordando. A filosofia, naturalmente, ela nasceu, na verdade, com um propósito de orientação da existência, de sabedoria, de ars vitae, se quiser, teknebio em grego, técnicas de viver. Quer dizer, você tinha algum problema, sei lá, na sua vida, seu casamento, ou sei lá, alguma coisa assim, você poderia recorrer na filosofia? Ou questões, desculpe, mais existenciais, ou seja, propor que as pessoas pensassem um pouco mais, não só nessa vida aqui cotidiana, no dia a dia, no que fazer, mas em algo mais além que isso. Claro, exatamente. Não era uma coisa tão ad hoc, você tem um problema, corre, você tem uma... Embora, de fato, há livros que foram escritos, como, por exemplo, um de Cícero sobre a perda da filha dele, então, da consolação. Ele escreveu esse livro de uma consolação de perda, escreveu um livro para o filho dele sobre o dever. O filho dele estava estudando na Grécia, ele estava em Roma, estava estudando em Atenas, e ele fez esse livro de conselhos para o filho. São leituras que todos nós temos ainda hoje o prazer de poder ler. Então, a filosofia, na verdade, ela tinha um compromisso com a eudaimonia, que significa felicidade, a ataraxia, que significa a serenidade. Então, mais do que coisas ad hoc, embora lidassem realmente com desejos, ansiedades,
temores, a morte, dilemas, o amor. Quando o senhor fala DOC, você está falando coisas pontuais. Pontuais, muito específicas, muito estritas, porque pela lista que vocês inicialmente mencionaram aqui, dá para ver que vai de um probleminha a outro probleminha, bem retalhado. Bem Isso é uma necessidade também de mercado, né? Você produz livros para cada caso, para que as pessoas comprem mais livros. A impressão que dá é que você está indo numa farmácia, né? Poxa, eu tô com um problema. Mas é interessante que, na verdade, um dos preceitos do epicurismo se chamava tetrafármacon, 4 remédios. Então, era uma filosofia que oferecia remédios para a alma, sim, por que não? Remédios para a alma. A ideia toda é que você não só pode cultivar o corpo, mas pode também cultivar a alma. E essa ideia retorna com força agora. Também o cultivo do corpo, também o cultivo da alma. A gente pode se estender sobre isso, vocês vão me dizer quanto e quando. Eu queria o ouvinte Isaías Alves disse que gosta muito do Augusto Cury, disse que lê sempre. E aí, pegando como gancho essa pergunta, a gente está tentando já responder isso ao longo dos últimos questionamentos, mas você acha que esses livros realmente podem ajudar com tantos retalhos, com tantas especificidades, tentando se aproximar tanto de um determinado problema, generalizando essa questão, porque é um livro, é para muita gente ler, apesar do problema talvez ser incomum, mas cada ser humano é cada ser humano. Você acha que esses livros podem ajudar sim as pessoas? É evidente que alguns desses livros fazem promessas, engana trouxa. Esses livros são uma autoajuda que ajuda mais quem os publica pelo dinheiro que recebe pela publicação. Você pode fazer... Dá um nome aqui, não vai ficar calado. Você pode fazer todo esse tipo de gozação, mas não há razão para você não achar, mesmo você, aqui, os psicólogos podem entrar aqui na dança com outro tipo de perspectiva, como vendo nisso uma concorrência desqualificada e desleal, mas você não precisa excluir que as pessoas vão aos terapeutas, que as pessoas procurem cuidados especializados e que também possam se interessar em encontrar conforto e algum esclarecimento num livro de autoajuda. Não há por que não haver a possibilidade disso, até porque alguns deles são escritos por PhDs, ou seja, por doutores, por terapeutas, por lideranças espirituais, por pastores, por padres, né? Acho que a disposição da pessoa possa ajudar também, né? Porque, por exemplo, a disposição da pessoa em ter aquela ajuda também possa ajudar, porque talvez eu lendo um livro desse, tô completamente meio, né, doidão, assim, não gosto dessas coisas. Vai te ajudar, vou ler com o pé atrás um livro desse, vou falar, vocês vão me ajudar não. Já outra pessoa vai ler achando que vai ajudar, isso claro, você pode mencionar o efeito placebo, sabe o que é isso, exatamente, né? Efeito placebo é você tomar uma coisa qualquer, tendo confiança que aquilo vai fazer um bom efeito para você, de fato faz. Mesmo não tendo a química para fazer isso, ela tem a sugestão. Muito na vida é sugestão e autossugestão. E, portanto, o efeito placebo não significa uma queimação, chamar algo de efeito placebo. O efeito placebo é um efeito real, efetivo, bom, que pode ser positivo e construtivo. Mas, além desse efeito, né, que o professor coloca do efeito placebo, não estaria muito essa questão que o Felipe coloca, não vai fazer efeito para ele, porque talvez ele não tenha, ou essa pessoa que está lendo esse tipo de informação, de publicação, não está aberto ou querendo, ou acha até que precisa daquilo, ou seja, não tem essa sede, esse desejo de buscar mais esse tipo de informação? Acha que está bem obrigado, não precisa desse tipo de conhecimento? Algumas pessoas podem estar fechadas a isso, até por preconceito, outras até por uma presunção um pouco de sofisticação pessoal, de espírito crítico maior, podem ver nisso apenas uma alienação da qual nunca precisarão. Embora eu acho que com dores de amor e de perda, todo mundo negocia com alguma coisa, tanto com um copo de uísque ou de cerveja, como também com um livro de autoajuda. E a gente pode rir disso, mas também em casos dolorosos, de situação penosa, a pessoa pode encontrar um conforto nisso. Esses livros, na verdade, eles têm uma característica retórica muito efetiva, que é uma arte que a maioria desconhece. Os livros têm que contar, têm que ser persuasivos, tem que ser persuasivo, tem que lhe ganhar na capa. Eles adotam um modo narrativo, geralmente não fariam como eu, que sou doutor em filosofia, despejar uma explicação conceitual. Eles contam historinhas na melhor tradição da espiritualidade, porque também Cristo narrava historinhas. E o saber oriental é cheio de aforismas, ou seja, de pequenos pensamentos que são conselhos. Então isso também tem origens nobres. A autoajuda tem precedentes
e origens nobres. Agora, é claro que como fenômeno de massa, isso passa a ser uma coisa muito mais rasa. E hoje nós estamos falando aqui com o filósofo e professor da UFBA, José Crisóstomo de Souza, sobre os livros de autoajuda. Ficou uma pergunta no ar e também tem pergunta de ouvinte, Felipe, não sei. Tem vários ouvintes aqui perguntando, falando sobre a importância da autoajuda, mas a gente já respondeu, inclusive, no primeiro bloco. São perguntas que estão se repetindo aqui, a gente acabou respondendo no primeiro. Eu vou tomar a liberdade de pedir de novo aqui a participação do Carlos Carrinho, ele que é especialista em mercado editorial e fundador do portal Publish News. Ele estava comentando um pouco com a gente, estamos usando uns drops dessa fala aqui nessa entrevista. Ele está comentando, por exemplo, que ao contrário do que algumas pessoas pensam, os livros de autoajuda não são um filão que se inaugurou, por exemplo, com aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não, mentira, porque você tem vários segmentos de autoajuda. Você pode categorizar autoajuda até um livro de como ter sua vida mais simples e simplificar sua vida, ou como administrar o tempo. Enfim, acho que não. Acho que esse foi um dos grandes best-sellers, ainda vende muito, é um dos clássicos, mas tem outro também. Como no Brasil você tem o Monge Executivo, né, que é um pouco diferente desse livro, é outro clássico aí que já vendeu milhões de exemplares. E tem uma coisa engraçada, professor, que assim, muitos livros, eles têm uma mecânica que parece autoajuda, o título parece, né, aquela coisa, graça com pato, anda com pato é pato, né? Mas não estão na prateleira de autoajuda. A impressão que dá assim, é como se o autor não quisesse se misturar com determinados autores desse segmento, já talvez antevendo ou querendo se vacinar contra alguma rejeição. É verdade, tem alguém que pode estar querendo buscar um leitor mais sofisticado e querendo se apresentar também como um pensador mais sofisticado, e nesse caso prefere tomar distância desse rótulo, né? Mas eu estou aqui mais para diminuir esse preconceito e para mediar um pouco essas diferenças, né? Você me perguntou, Patrícia, sobre o que hoje pode nos ensinar a viver. Quem nos ensina a viver? Onde encontramos um ensinamento para viver? Bom, é verdade que o que tradicionalmente guiava os homens no mundo era a religião, que envolvia todo o Ocidente, que era o cristianismo, e que ordenava a sociedade política, civilmente e familiarmente, existencialmente também. Na medida em que isso se dissolveu e se desagregou em parte, e também na medida em que a própria família grande, hierarquizada, onde tinha uma velha senhora, a avó que guiava os netos, um sisudo sujeito de barba, que era o patriarca, que não só orientava, mas cobrava, impunha, né? Esse mundo já se foi. Então o mundo urbano é um mundo mais individualizado, é um mundo mais desagregado, e isso traz suas vantagens também. As pessoas começam a usar a própria cabeça, embora se sentindo um tanto desvalidas. E essa literatura de autoajuda responde a isso. Eu queria dizer que uma maneira da gente pensar isso, eu estava me lembrando aqui da primeira máxima de Hipócrates, que é, digamos, o patrono da medicina. Em primeiro lugar, não faça o mal. Então, primeiro, não me parece que a autoajuda faça um mal. Ela pode ser uma panaceia, pode prometer mais do que entrega alguns desses livros, né? Pode prometer mais do que entrega, mas não patrocina a intolerância religiosa, por exemplo, que algumas religiões patrocinam, a concorrência violenta entre verdades sagradas que levam à animosidade que você tem visto, que infelizmente chegou até o nosso país um pouco esse tipo de coisa que não havia, né? Uma religião atacar a outra, se afirmar negando a outra, condenando, xingando, dizendo que é coisa de Satanás, etc. Você não vê isso, você não vê fundamentalismo, não vê dogmatismo. É uma diversidade grande, self-service, as pessoas pegam, escolhem e refletem sobre aquilo. Então essa dinâmica não é tão negativa e não é tão primitiva e primária. Há uma certa ideia da pessoa ter liberdade de dar um norte a si mesmo. Então a resposta à sua pergunta é que, de fato, o fenômeno de autoajuda entra um pouco nessa atividade, não como uma resposta única num livro só, como a Bíblia, por exemplo, mas num conjunto de referências que você dialoga com sua vizinha, ou com sua amiga, ou com seu amigo, ou com seu colega. Há também grupos de autoajuda, né? Self-support, é também uma tática, uma técnica de amparo à pessoa, se associar a grupos existentes, onde pessoas que têm problemas semelhantes trocam ideias.
Os livros de autoajuda às vezes nascem dessa experiência, oferecendo 12 passos de engraçado como tem vários números, né? Cento e tantas coisas, cento e tantas dicas para isso. O 12 virou um número mágico para essas prescrições, né? Mas eu quero dizer que, de fato, há o terapeuta, há toda a cultura psi, há os psicólogos, há os palestrantes, né? As pessoas encontram também orientação na literatura, nos filmes, nos exemplos. Elas gostam de assistir novela porque se identificam e procuram se situar a partir da maneira de se conduzir de alguns personagens da novela. Isso também oferece traição, fidelidade, e tudo isso oferece parâmetros para a pessoa se situar. Então, nós estamos vivendo numa sociedade onde a pessoa se orienta a si mesma a partir de uma variedade de influências, e não mais de um guia único. E a filosofia morre de ciúmes disso tudo. E eu posso falar um pouco disso depois. A gente conversou aqui com o professor José Crisóstomo, professor de filosofia da UFBA, ele que está trazendo um pouco da visão de um filósofo sobre os livros de autoajuda, uma visão não condenatória, se a gente pode resumir assim. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. De nada, obrigado então.